Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar sobre o direito fundamental à vida. Nossa equipe é formada por Bianca França, Evelyn Lima, Eliseu Souza, Karen Santana e por mim, Gabriel Queiroz. Eu gostaria de abrir essa apresentação com a seguinte frase de Jorge Biscaia, médico pediatra e atuante na área da bioética. A vida é um bem limitado no tempo, que é vivida em cada momento como realidade cuja grandeza depende mais da qualidade do que da temporariedade. Bem, o direito fundamental à vida é considerado como o mais elementar dos direitos, pois ele é indispensável para o exercício de todos os demais. Então, eu escolhi abrir com essa frase de Jorge Biscaia porque ela representa bem o estágio evolutivo do nosso ordenamento, da nossa Constituição sobre o direito à vida. Não basta a pessoa estar viva, respirando, sobrevivendo. O indivíduo deve viver com dignidade. E é nesse sentido que o constitucionalista José Afonso da Silva explica que o direito à vida tem 3 dimensões de proteção: a existência, a integridade física e a integridade moral. Dito isto, nós vamos falar agora sobre o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Como visto, o direito à vida e à saúde já é uma garantia constitucional. O legislador buscou reforçar isso. Mas, tirando essa abstração genérica, como bem observa o doutrinador Guilherme Nutt, o objetivo principal deste artigo é garantir que o poder público seja obrigado a tutelar o nascimento daqueles que não têm amparo suficiente, seja por falta financeira dos pais, ou seja pela mãe não desejar mantê-lo sob a sua guarda e proteção. Além disso, o artigo também busca assegurar um desenvolvimento físico e mental sadio, seja numa família natural ou na substituta. Sobre o caput do artigo 8 do ECA, busca-se garantir o acesso aos programas e às políticas de saúde para todas as mulheres. Nele nós vamos ver que o Sistema Único de Saúde deve proporcionar à mulher o acesso à política de saúde, de planejamento reprodutivo, bem como à gestante de qualquer nível social, assegura-se o acesso à nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, além de atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal. Uma eventual negativa desses direitos dá ensejo ao ingresso em juízo para garantir esses direitos que estão claramente consagrados em lei. Porém, Guilherme Nutt salienta que na prática observa-se um descaso de muitas gestantes com pré-natal, pois são pessoas vivendo na erraticidade, envolvidas em situações de risco, como por exemplo portadoras de doenças graves como a AIDS, usuárias de drogas, e que por isso não prezam nem mesmo pela própria saúde. Diante disso, ele vai defender que cabe ao Estado promover não somente campanhas de esclarecimento à gestante acerca de seus direitos durante essa fase da sua vida, mas também de fornecer o atendimento direto e domiciliar, quando for preciso atingir quem não se cuida, deixando de procurar o posto de saúde. Podemos observar também que este artigo se preocupa com o planejamento reprodutivo e a assistência à mulher, mesmo antes do parto, como também depois. Dentre os parágrafos do artigo 8º do ECA, eu gostaria de chamar a atenção para o parágrafo 4º,
que foi incluído pela Lei 12.010 de 2009, que afirma: incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Nele, notamos uma preocupação com a saúde mental da gestante, garantindo assistência psicológica. Isso porque, durante todo o processo de gestação, a mulher enfrenta fortes emoções, sendo importante ter um apoio para prevenir as consequências graves do estado puerperal, que é um conjunto de alterações físico-psíquicas da mulher parturiente, que pode levar, inclusive, à prática do infanticídio. Segundo o parágrafo 5º do artigo 8º do ECA, deve-se garantir à gestante os cuidados psicológicos, mesmo quando ela não quer ficar com seu filho. Ela deve ser apoiada e orientada no sentido de, sendo este o seu desejo, não abandonar o recém-nascido em qualquer lugar ou submetê-lo a maus tratos, mas entregá-lo à vara da infância e juventude para que possa ser adotado. Muitas mulheres atiram seus filhos em lugares públicos por completa ignorância, achando que a entrega à autoridade competente pode representar algum ilícito, passível de punição. Mas é justamente o contrário. Abandonar o filho pode constituir uma infração penal, mas não a sua entrega para a inserção em uma família substituta. Outro ponto importante deste parágrafo 5º é sobre as mulheres presas, que também terão direitos à assistência psicológica prevista no parágrafo 4º. E nós podemos observar que as leis têm modificado esse estatuto para demonstrar uma preocupação com as mulheres presas que terão ou têm filhos. Conforme disposto no artigo 8º, toda gestante possui o direito de ter um acompanhamento durante a gestação, ou seja, ela pode escolher uma pessoa da preferência dela para acompanhá-la nas consultas de pré-natal, na hora do parto e também no pós-parto imediato. Mesmo com a pandemia do Covid-19, isso não mudou. Ela ainda possui esse direito de ter sempre um acompanhante com ela. Infelizmente, muitas mulheres não sabem que possuem esse direito e acabam indo para a hora do parto sozinha. Mas não, isso é um direito garantido. Elas podem sim levar um acompanhante e infelizmente muitas mulheres sofrem até violência obstétrica e não tem ninguém para intervir na hora, por não ter esse conhecimento antes de que teria direito a um acompanhante que poderia até intervir no momento dessa violência. A gestante também deverá receber informação sobre o aleitamento materno e também sobre a alimentação infantil, quando é necessário introduzir alimentos diferentes para a criança, que tem que ser alimentos saudáveis. Também precisa receber orientação sobre como ajudar a criança a ter um melhor desenvolvimento, sobre criar um vínculo afetivo com a criança. Toda essa orientação também tem que ser recebida pela gestante. E aquela gestante que abandonar os pré-natais, que parar de ir ao hospital, ela será buscada pela saúde, saber onde é que ela está, por que ela parou de ir fazer as consultas, e até mesmo aquela mulher que já teve o filho, mas que não compareceu às consultas do pós-parto, ela também será procurada pela saúde. O poder público também deve garantir às gestantes e às mães da primeira infância um ambiente limpo, onde elas possam receber as crianças sem que isso afete a saúde delas ou até o desenvolvimento delas. Mas infelizmente isso aqui também não acontece. Inclusive teve um caso que chocou bastante o Brasil, que foi o caso de Jéssica Monteiro, uma jovem de 24 anos de idade que foi detida após ser acusada de tráfico de drogas. A mesma foi presa já grávida e ela deu à luz ao filho praticamente na cadeia. Ela ficou horas sentindo dor numa sala muito suja. E aí, quando não aguentava mais de dor, levaram ela para um hospital. Ela teve o filho algemada. E aí ela retornou com o filho para uma sala super suja, onde tinha apenas um colchão no chão. A criança correndo risco de pegar alguma infecção e deram a ela um cobertor somente. Ela falou que sentiu muito frio e ela passou 3 dias nessa situação até a OAB e os direitos humanos intervir nessa situação. E aí ela conseguiu prisão domiciliar. E também está disposto no artigo 8º-A que toda semana do dia 1º de fevereiro, anualmente, precisa haver a Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência. É uma semana para a conscientização das adolescentes, também ensinando elas a prevenir para que não ocorra a gravidez na adolescência. Dando continuidade à apresentação, eu agora vou falar do artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre o aleitamento materno.
ficou estabelecido nesse dispositivo que tanto o poder público quanto as instituições e os empregadores devem proporcionar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive os filhos de mães que estão submetidas a medidas privativas de liberdade. O tema do aleitamento materno é importante e muitas vezes é tratado em documentos internacionais, como, por exemplo, a Declaração de Inocente de 1990, que buscou defender e apoiar a prática do aleitamento materno, levando em consideração os inúmeros benefícios e a importância para a criança e para a mãe. Segundo o texto da declaração, o aleitamento materno é um processo único e uma atividade que é capaz de reduzir a mortalidade infantil, diminui a incidência de doenças infecciosas e proporciona uma nutrição de alta qualidade para a criança, contribuindo para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Contribui na saúde da mulher também, reduzindo os riscos de certos tipos de câncer e anemia. Quanto à situação das presidiárias, o artigo 5º, inciso 50 da Constituição, garante a elas a satisfação de condições mínimas para que elas permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. Atrelado a isso, o parágrafo 2º do artigo 83 da Lei de Execução Penal estabeleceu que a necessidade de estabelecimentos penais possuírem berçários que permitam que as detentas possam amamentar e cuidar de seus filhos por pelo menos até os 6 meses de idade. No âmbito trabalhista, a Lei 396 da CLT estabelece a possibilidade de dois descansos especiais de meia hora durante a sua jornada de trabalho até os 6 meses de idade do seu filho para que ela possa exercer o direito de amamentar. A lei de 2016, a lei que versa sobre a primeira infância, aprimorou ainda mais o tratamento dessa questão no Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescentando, por exemplo, os 2 parágrafos, o primeiro e o segundo, ao artigo 9º. O primeiro versa sobre a proteção, o apoio e a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável e contínua. O parágrafo 2º trata mais especificamente das unidades de terapia intensiva neonatal, que deverão dispor de bancos de leite humano e unidades de coleta de leite humano. Bom dia a todos. Eu vou comentar um pouco sobre o artigo 10º do Estatuto da Criança e do Adolescente, referente às medidas a serem adotadas pelos hospitais e pelos estabelecimentos de atendimento à saúde junto à gestante e ao recém-nascido. O inciso 1º, 2º e 4º abordam referente ao atendimento e à identificação dos pacientes. Os hospitais devem manter pelo prazo de 18 anos todo o procedimento adotado e em prontuários individuais. As mães devem ser identificadas por impressão digital e os recém-nascidos por impressão plantar e digital também. Além disso, nesses prontuários individuais, deve conter uma declaração de tudo que ocorreu durante o parto e uma declaração do desenvolvimento do recém-nascido após o parto. O inciso 3º aborda medidas preventivas a serem adotadas ao recém-nascido, visando detectar possíveis anormalidades e providenciar o atendimento. Neste inciso também, informa que os pais devem receber toda a orientação sobre o seu bebê. O inciso 5º impõe que o alojamento do recém-nascido seja junto à mãe para proporcionar um melhor desenvolvimento desse bebê. E por último, o inciso 6º informa a necessidade dos profissionais de saúde acompanharem a mãe durante a amamentação para fornecer a melhor técnica para que tudo ocorra da melhor forma possível.